Do Dr. Francisco Rota. Francisco, ele é colega nosso, neurologista, de Porto Alegre, torcedor do Grêmio, vejo pela camisa dele quase azul, que aparece. Pessoal, é brincadeira aí, viu? Senão matam lá. Ele é grande idealizador da fundação da ARELA, Rio Grande do Sul, que é a Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica no Rio Grande do Sul, e ele conseguiu entrar naquele conselho das associações internacionais. Ele é um membro ativo dela. Isso é uma honra bastante grande para nós brasileiros. E o Francisco vai contar a respeito dos aspectos terapêuticos quanto à esclerose lateral amiotrófica e também quais são as nossas aspirações. Muito obrigado. Eu queria fazer uma ressalva que a única vez que eu torci para o Grêmio foi domingo retrasado. Contra o Flamengo, infelizmente, não consegui ser vitorioso. Eu acho que está virado. É assim, isso. Agora deu. Deu? Então talvez seja virado. Eu nunca sei qual dos dois lados é para cima. É assim. Tá, deu. É porque como ele não tem a parte de fora, que é o que guia, né? Não é esse. Não. É o que está escrito Berlim, aí, 2009. Bom, então, muito obrigado. Eu queria começar agradecendo a Abrela por todo o apoio com relação à participação nesse simpósio e também a todo o apoio que a Abrela tem dado à organização da nossa associação regional lá no Rio Grande do Sul. Como o Acari disse, eu tive o prazer e a honra de participar da reunião do Conselho Diretor da Aliança Internacional e eu acho que isso é importante para nós, como Associação Brasileira, estar um pouco mais perto de decisões, né, que são tomadas a nível internacional, principalmente com relação à distribuição de prioridades e distribuição de fundos, né? A Aliança Internacional é uma aliança de associações que tem uma verba própria para programas de intercâmbio e programas de troca de profissionais. Isso já aconteceu aqui entre uma instituição da Filadélfia e a Abrela, e a tendência é que a gente consiga, com o tempo, agir mais nessa área. Mas, por causa disso, eu tive que chegar em Berlim um dia antes, porque tinha essa reunião um dia antes. E pode passar o próximo, por favor? E foi muito bom, porque foi o dia que eu consegui, depois que as reuniões terminaram ao meio-dia, tirar algumas fotografias da cidade que eu vou mostrar para vocês entremeadas, né, com a palestra, mas principalmente isso aqui é um pedaço do muro, né, do muro de Berlim, que é a única parte, seção grande, que ficou preservada. Você tem 2 quilômetros de muro que são patrimônio agora artístico, e do lado o lado ocidental sempre foi um lado que foi pintado, foi pichado, que as pessoas se manifestavam. E eles fizeram uma coisa um pouco diferente. Eles fizeram do lado oriental uma galeria de arte, onde então se fazem pinturas, em geral de arte moderna, né, virado para o lado oriental. Vocês vão ver várias imagens do lado oriental dessa parte do muro daqui para frente. Próximo. Mas mais interessante que isso é que daí no dia que eu cheguei, eu estava tirando essas fotografias e eu vi por todas as ruas, né, uma série de bandeiras do Brasil. Tinha a bandeira da Alemanha, a bandeira da Comunidade Europeia e a bandeira do Brasil. Depois, na casa
não na residência da primeira-ministra, mas na casa do presidente, onde mora o presidente da Alemanha, também bandeira da Comunidade Europeia, bandeira alemã, bandeira do Brasil. Soldados ensaiando para serem passados em revista, e depois eu me dei conta, o doutor Acari chegava no dia seguinte, eles já estavam totalmente preparados para recebê-lo. Próximo. Nessa reunião das associações, foi discutido, além dessas questões de intercâmbio, esse slide, que é semelhante àquele que o Dr. Acari mostrou. O que se evoluiu nesses 20 anos? Né? A gente está no 20º simpósio e, às vezes, é difícil a gente chegar e tentar passar para os pacientes o que mudou, quando, na verdade, a gente ainda não chegou naquilo que todos nós queremos, né? Que é um tratamento eficaz para a esclerose lateral amiotrófica. E, se a gente for ver, em 89, quando começaram essas reuniões, a esclerose lateral amiotrófica era bastante desconhecida, mas era bastante simples. A gente podia sentar aqui e explicar cada uma dessas coisas e ter um entendimento bastante razoável do que estava acontecendo. E como muitas coisas na vida, quanto mais a gente entende, mais complicado fica, né? E hoje, eu tenho certeza que uma pessoa só não é capaz de compreender e explicar toda a variedade de situações que estão envolvidas na esclerose lateral amiotrófica. Tá, o próximo. Mas isso aqui também é uma seção do muro, né, onde tem uma citação em alemão, depois embaixo em inglês, mas eu acho que isso aqui resume um pouco o esforço dessas pessoas, né, que muitas pessoas pequenas, que em muitos lugares pequenos, fazem muitas coisas pequenas que mudam a face do mundo. Então, cada um trabalhando, né, no seu lugar pode ajudar a fazer a diferença. Próximo. Isso aqui é para vocês acreditarem, né, o que isso envolve de gente, de trabalho. Era mais de 800 pessoas, quase 900 pessoas, as sessões absolutamente lotadas. Se a gente imaginar que a gente está falando de uma doença rara, é uma outra coisa que muitas vezes a gente vê, isso aqui é uma doença que não interessa a ninguém, não tem ninguém trabalhando nisso. Se a gente pensar que muitas das pessoas que trabalham com ela e trabalham em pesquisa de alto nível também não estavam lá porque estavam cuidando dos laboratórios, a gente pode multiplicar isso por 2 ou 3 vezes. E são as pessoas que trabalham com esclerose amiotrófica em alto nível. Então, realmente não é... vocês podem saber que não estão esquecidos. Tem muita gente tentando quebrar esse quebra-cabeça da doença. Próximo. Bom... eu queria começar com, já que eu tenho que falar sobre terapêuticas, né, sobre uma alteração que foi feita, isso aqui foi apresentado pela um representante da Federação das Sociedades Europeias de Neurologia. Existem dois grandes guidelines, né, duas grandes recomendações de como tratar pacientes com ela. Uma feita pela Academia Americana de Neurologia, que foi atualizada no início desse ano, e essa era uma proposta de alteração do protocolo da Federação das Sociedades Europeias de Neurologia. E eu peguei uma seção desse guideline, que é uma seção nova, isso aqui não existia na versão anterior e foi adaptada para essa. É o que fazer com relação a terapias não comprovadas. Né? Isso é uma pergunta que sempre vem nessas nossas reuniões, então como isso, agora existe uma recomendação oficial, eu acho que é interessante a gente revisar o que é. Primeira coisa é que chegou-se à conclusão que é necessário que seja feita uma rigorosa avaliação pré-clínica de terapias celulares. Que terapia com célula-tronco é alguma coisa que vai ter resultados no futuro? Provavelmente sim, só que o futuro não é hoje. E se a gente não fizer uma avaliação pré-clínica rigorosa, isso é, se a gente não souber tudo o que acontece com o rato antes da gente passar para pessoas, vai dar errado. E no momento que der errado, se queima um tratamento promissor. Se chega à conclusão que a célula-tronco não funciona, vamos passar por outras coisas. Quando se a gente tivesse investido um pouco mais na parte pré-clínica, tivesse o processo um pouco mais na mão, a gente teria resultados positivos.
também que nesse momento não existem estudos adequados de segurança e eficácia para terapia de células-tronco. E é exatamente isso que a gente está buscando. Está tentando chegar no ponto de se ter esse tratamento na mão. No entanto, existe também a necessidade de que aqueles pacientes que, sabendo de tudo isso, realizam um tratamento com células-tronco, que eles sejam seguidos. A gente não pode pegar e perder esses pacientes depois e não saber o que aconteceu com eles. Né? E todo mundo que trabalha com bastante pacientes com ela, aqui no Brasil, no exterior, tem pacientes que submeteram a esse tipo de tratamento. Eu tenho pacientes que submeteram. A minha experiência pessoal com esses pacientes é que não teve nenhum efeito na evolução da doença. Um deles, inclusive, foi para a China, acabou piorando mais rápido e já veio a falecer. E isso se repete. Eu conversei com colegas da Alemanha que tinham uma experiência semelhante. Há 2 anos atrás foi publicado um estudo da Holanda que também não tinha mostrado nenhum efeito. Então, apesar de não ser uma coisa que seja recomendada se fazer nesse momento, também não se deve virar as costas dos pacientes que fizeram, se deve segui-los, porque alguma coisa pode se aprender com o que acontece com eles. Também que se deve dar sempre uma informação adequada aos pacientes que buscam terapias não comprovadas. Não se deve simplesmente dizer, isso é uma coisa que você não pode fazer. Né? Se deve mostrar o ponto em que estão as pesquisas, qual seria a forma ideal de se avançar dali para frente, para o paciente poder decidir de forma informada. Senão o que acontece, o paciente acaba decidindo, ao invés de ser informado, ele acaba achando que nada de bom vai vir de uma conversa disso com o seu médico ou com seus terapeutas e acaba tomando uma decisão não informada. Uma decisão informada sempre é melhor que uma decisão não informada. Isso aqui é o mais importante, que estudo de tratamentos com células-tronco, nesse momento, devem seguir estritamente a Declaração de Helsinki. O que diz a Declaração de Helsinki? Que qualquer tratamento experimental, diz uma série de coisas, né, sobre que o paciente deve ser informado dos riscos, dos benefícios possíveis de cada tratamento, que deve ser mantido um rigoroso acompanhamento desses pacientes, mas dos pontos mais importantes da Declaração de Helsinki é que nenhum tratamento experimental deve ser cobrado. Se alguém vai fazer um tratamento experimental, não sabe se tem potencial de resultado ou não, esse tratamento tem que ser oferecido gratuitamente. No momento que é um tratamento comprovado, esse pode cobrar por ele. Tá? E não adianta, a gente sempre cai na falácia das clínicas de tratamento com células-tronco que fazem isso de forma comercial, que é, nós não podemos fazer isso gratuitamente porque não há interesse da comunidade científica em financiar esse tipo de estudo, então nós temos que cobrar para cobrir nossos custos. Primeiro, não é para cobrir os custos. Se cobra muito mais do que os custos, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E, segundo, há bastante dinheiro disponível para pesquisar esse tipo de tratamento. E também que não existem ainda estudos suficientes com o uso de outros tratamentos, como vitaminas, fitoterápicos, homeopatia, acupuntura, e que há necessidade de realizar estudos com relação a isso também. Próximo. Bom, mas vamos começar a falar então de o que se apresentou lá com relação a medicações. Quem participou do simpósio brasileiro de esclerose lateral amiotrófica agora no meio do ano já tinha essa informação. Isso aqui é um estudo que foi coordenado pelo Dr. Mamed Carvalho, de Portugal, e teve aqui e apresentou os resultados desse estudo em primeira mão no nosso simpósio. Agora ele apresentou lá no simpósio internacional. Eu estudo com a memantina. A memantina é um medicamento que ele é usado para a doença de Alzheimer. Ele também é um antiglutamatérgico. E o riluzol antiglutamatérgico, se imaginou, olha, se ele funciona, talvez a memantina, que é um outro antiglutamatérgico, também funcione e talvez funcione melhor. Então ele fez um estudo com 63 pacientes, seguiu esses pacientes por 12 meses, esses pacientes estavam em uso de riluzol, então foi uma terapia adicional. E, infelizmente, ele encerrou o estudo mostrando que acrescentar memantina ao uso de riluzol não teve nenhuma diferença na progressão da doença e também não teve nenhuma diferença na capacidade respiratória, na força muscular desses pacientes ou até mesmo em scores de qualidade de vida. A conclusão dele, que foi o próprio pesquisador que
trabalhou sobre isso, é que deve se abandonar a memantina e se tentar buscar outras formas de controlar. Isso é importante porque a memantina ela existe nas farmácias. Né? Como se vende para a doença de Alzheimer, muitas pessoas estavam usando memantina já de forma livre, né? Sem uma indicação formal. Eu acho que esse estudo nos mostra que não é algo que vale a pena ser feito. O próximo. Mesma coisa o lítio. Tá? Acho que lítio é um assunto que sempre gera bastante interesse, porque é um medicamento que também está disponível para o tratamento de outras doenças, e o estudo italiano do Dr. Fornai, que foi publicado há 2 anos, mostrava um efeito bastante significativo do lítio em retardar a evolução da doença de pacientes. Tá? Eu vou mostrar agora alguns trabalhos que revisitaram o lítio, que foram apresentados agora nesse simpósio, desde o ponto de vista de animais de experimentação até estudos populacionais. Esse aqui é o primeiro estudo que resolveu investigar o efeito do lítio em modelo animal, porque no artigo original do Dr. Fornai, ele mostrava que o lítio tinha um efeito na melhora da função mitocondrial e que os animais de experimentação viviam mais. Então, se pegou camundongos com a mutação, né, SOD1 mutante, e se iniciou a tratar esses camundongos antes mesmo do início de sintomas. Então, é a situação mais do que ideal, é pegar um paciente que vai desenvolver a doença, antes de desenvolver a doença vai começar a tratar. Então nada na prática clínica pode ser melhor do que isso. A gente sabe que os ratos os camundongos vão ter a doença, a gente começa a tratar eles antes. E o que ele viu? Lítio não retardou o início dos sintomas, então os ratos que em geral começam a mostrar sintomas da doença aí pelos 50 dias de vida, continuaram a mostrar sintomas nesse mesmo tempo, não alterou a performance física e não prolongou a sobrevida dos ratos. Mas isso é rato, né? A gente não é rato. Passa ao próximo, por favor. Então, fizeram-se alguns estudos em humanos que foram apresentados lá. Esse aqui é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, né, na cidade de Colômbia. 55 pacientes que estavam usando lítio e que acabaram sendo comparados com a evolução prévia que eles estavam. Então, ao longo do tempo que eles usavam a medicação, se comparou como é que eles estavam evoluindo com antes. Né? E se viu que houve um aumento da perda de peso desses pacientes e a curva de progressão que estava seguindo um determinado ritmo começou a ser mais rápida. E se acha que ela foi mais rápida porque houve um aumento de perda de peso. Tá? Infelizmente não dá para se ver aqui direito, mas se mostra aqui que nesse grupo de pacientes, o paciente perdia em média 0,01 quilos por mês, passou a perder meio quilo por mês. Então, realmente, vocês todos sabem que nutrição e peso é uma coisa muito importante para ela, e talvez qualquer efeito benéfico que o lítio possa vir a ter é contrabalançado por isso aqui, e acaba que aqui é a progressão, né, da doença, que os pacientes estavam progredindo aqui em média 0,6 pontos da escala ALS-FRS por mês, passaram a progredir 1 ponto por mês. Então, eles pioraram mais rapidamente. Próximo. E isso aqui é um estudo, eu apresentei isso aqui ano passado, o Patients Like Me é uma comunidade na internet onde pacientes entram e acabam se comunicando, acabam colocando dados clínicos sobre a sua funcionalidade, como é que eles estão passando, como é que está o peso deles, e colocam esses dados clínicos na internet para poder ser compartilhado com os outros. Isso aqui já tinha sido feito ano passado, um estudo mais cru de como que estavam evoluindo os pacientes desse grupo Patients Like Me que estavam tomando lítio. Esse ano eles apresentaram um estudo epidemiologicamente muito mais correto, fizeram a comparação de pacientes tomando lítio e não tomando lítio, que tinham características semelhantes, né? E isso aqui são as doses que os pacientes estavam usando. Os pacientes usavam, em média, de 300 a 600 miligramas ao dia, que são as doses recomendadas de lítio, não é porque eles não estavam tomando o suficiente. E nessa curva aqui,
ali à direita, a gente vê que acredita em mim, porque a projeção está ruim, mas entre a curva dos que tomavam lítio e a curva dos que não tomavam lítio, a evolução da doença foi exatamente igual. São bolinhas azuis e bolinhas vermelhas plotadas no gráfico e tem uma exatamente em cima da outra. Então, mesmo em estudos populacionais, a gente está pegando 370 pacientes que tomam lítio, comparando com quase 3.000, 2.700 pacientes que não tomavam lítio, a evolução foi absolutamente igual. Tá? Ao longo de 12 meses. Então, eu acho que com esses estudos, meio que o entusiasmo com relação ao lítio foi bastante esfriado. O próximo. Mas vamos deixar para trás, né, como esse cara aqui que está pulando o muro e está deixando para trás a Alemanha Oriental e pulando para o Ocidental, vamos deixar para trás um pouco as coisas que não funcionaram e vamos olhar algumas que tiveram um efeito promissor. Próximo. Bom, esse aqui é uma substância, o NXD 3001, alô? Que está numa fase bastante precoce de desenvolvimento, ainda não foi nem testado em modelos animais, isso aqui é um teste em células em cultura. Tá? Esse estudo mostra que esse medicamento, que também ainda nem nome tem, né, só uma molécula, ele é capaz de fazer com que algumas proteínas que limpam a célula neuronal sejam removidas de dentro da célula. Removendo essas proteínas, removendo esse lixo neuronal de dentro da célula, porque aumenta a expressão das proteínas que limpam, tem uma toxicidade dentro da célula menor. Tá? Então, isso aqui se viu que em culturas de célula ele realmente faz isso que se propõe a fazer e acaba sendo um candidato atraente para modelos animais. Então, isso aqui vai mostrar como é que é o caminho de uma molécula, desde que ela é descoberta até chegar na farmácia. Né? Isso aqui é o primeiro passo. Se viu que numa cultura de célula, numa incubadora de neurônios, ela funciona, faz aquilo que se propõe a fazer. Próximo passo vamos pegar e vamos botar num ratinho que tem a doença, vamos ver o que acontece. Isso aqui com essa molécula, deve ser feito agora no próximo ano. Próximo. Isso aqui já é um outro medicamento que está num estágio um pouco mais tardio de desenvolvimento. Já está sendo testado em ratos. Isso aqui é uma ideia interessante, é um medicamento que bloqueia o contato do músculo com substâncias que inibem a formação de músculo. Né? Então, todo o tecido humano, ele sempre está sendo estimulado para crescer e bloqueado para crescer. E esse balanço é ditado por influências hormonais, de substâncias reguladoras. E essa substância aqui, ela foi testada em camundongos que têm a mutação para ela e se viu que esses camundongos aumentavam de peso, mas não é porque eles estavam ficando mais gordos. Não, é porque aumentava a massa magra deles, aumentava a massa muscular. Então isso aqui não está agindo diretamente no neurônio motor, mas está agindo no músculo. E está fazendo com que o músculo aumente de volume e que possa, pelo menos parcialmente, compensar a atrofia muscular que a gente vê na ela. Isso aqui já está, então, no estado de testar isso em ratos, funcionou em ratos. Próximo passo é se testar com humanos para ver se não é alguma coisa que o rato tolera, mas se a gente dá para pessoas, as pessoas podem desenvolver efeitos adversos significativos. Próximo. Isso aqui é uma outra substância, o NDD-PX08, que é uma substância que foi testada no Japão, tá? Também em modelos animais. Isso aqui é uma substância que inibe a morte celular. Tá? Existe um mecanismo de morte celular, que é a apoptose, e ele é um inibidor da apoptose. Se deu para camundongos, mas nesse caso se usou já um modelo experimental que é um modelo mais rigoroso, que não é dar para o camundongo antes dele desenvolver a doença, é dar para o camundongo depois que ele já está doente. Por quê? Porque os pacientes vão tomar qualquer remédio depois que já estão doentes. Alguma coisa às vezes pode funcionar antes, mas não funciona depois. Esse aqui foi dado já após o início dos sintomas e mostrou que os camundongos tratados com isso tinham uma sobrevida maior e tinham uma função motora preservada por mais tempo.
Tá? Esse aqui já tem um estudo em humanos, um estudo de segurança e tolerância que está sendo realizado nesse momento. Tá? Então, acredito que em breve a gente vai ter algum resultado desse medicamento já para ver se pode ser usado em humanos. Não quer dizer ainda que vai funcionar em humanos, pode ser usado, e se puder usado, se faz um estudo de eficácia. Próximo. Que é o que está acontecendo com o Telampanel. O Telampanel é um medicamento que a gente vem seguindo ao longo desses congressos, desde a sua fase pré-clínica. E ele vem evoluindo, ele vai subindo a escada. E agora, eles não apresentaram nenhum resultado do Telampanel, mas eles apresentaram um estudo que está sendo feito, que ainda não tem resultados, mas era para comunicar aquilo que estava sendo feito. Que é um estudo multicêntrico fase 3, tá? Que é então um estudo grande, envolvendo uma grande população de pacientes com ela em diferentes locais. Só para revisar, né, o Telampanel é um bloqueador de aminoácidos excitatórios, ele funciona de forma semelhante ao riluzol, bloqueando a citotoxicidade. E um estudo anterior, que era um estudo fase 2 em humanos, havia uma tendência a reduzir a progressão da doença. E agora, esse estudo começou em setembro de 2008 e terminou em março de 2009, mas ainda está sendo analisado. Tá? Envolveu 559 pacientes, já foi finalizado e agora, até o final do ano, vai se terminar a análise desse estudo para se ver se o Telampanel realmente funciona ou não. Então, eu acredito que para o início do ano que vem, a gente vai ter algum resultado já sobre se essa medicação funciona ou não. Próximo. Ceftriaxone é um outro medicamento também que a gente muitas vezes recebe perguntas sobre ele, porque é um medicamento que é de uso corrente, né, um antibiótico que se usa para tratar infecções graves. Existe um estudo sobre a sua função na célula traumatrófica, por quê? Porque ele aumenta a expressão daquele transportador que o Marco falou, o EAT2. O EAT2 limpa o glutamato do meio extracelular. Então, se ele aumenta a expressão do EAT2, ele diminui o glutamato, talvez ele tenha um efeito em aumentar a sobrevivência das células. Esse aqui é um estudo fase 1 e 2. Fase 1 e 2 é para ver se não tem uma toxicidade grande para humanos, se é possível de se usar em humanos, e se tem alguma esperança que talvez ele tenha algum efeito. O grande problema do ceftriaxone é que é um medicamento injetável. Tá? Então, a principal dificuldade que eles tiveram nesse estudo é que eles tinham que ter uma via para dar uma medicação injetável 2 vezes por dia para uma pessoa ao longo de um ano. Então, tinha que se colocar um catéter, tipo reservatório, daqueles de quimioterapia, colocava subcutâneo para poder administrar no catéter a medicação. Foi feito isso em 600 pacientes ao longo de um ano. E o que se conseguiu ver? Que o ceftriaxone consegue chegar no líquor e consegue atingir níveis adequados no líquor, que é seguro e que é bem tolerado. Ninguém piorou por usar ceftriaxone. E que agora, então, está se esperando a continuação desse estudo para ver se, no estudo fase 3, então, no estudo de eficácia, se há um benefício ou não de usar ceftriaxone. O que fazer até lá, né, uma vez que o ceftriaxone está disponível nas farmácias? Apesar de a gente saber que ele é seguro, bem tolerado, ele envolve uma logística muito grande. A gente precisa ter a potencialidade de dar um medicamento endovenoso para um paciente 2 vezes por dia em doses altas durante pelo menos um ano continuamente. Então, a minha posição pessoal com relação ao ceftriaxone é que vale a pena esperar esse estudo fase 3 estar em andamento antes de sair colocando catéter em todo mundo, uma vez que é um procedimento invasivo, é um procedimento que tem os seus riscos. Próximo. Agora, algumas coisas que deram já resultado, tá? E deram um resultado positivo. Isso aqui é um estudo de um medicamento do laboratório Alvanir, que é o Zenvia. Esse Zenvia, ele é um medicamento que foi projetado para tratar
um dos sintomas que é bastante incapacitante em pessoas com ela que tem uma forma espástica importante, que é o que a gente chama de afeto pseudobulbar. É a dificuldade para controlar o riso e o choro. Se estima que de uma forma ou de outra, 50% dos pacientes com ela tenham sintomas pseudobulbares. Essa dificuldade que pode ser bastante incapacitante em alguns pacientes. Zenvia é uma combinação de duas substâncias que existem já há bastante tempo, dexametorfano, que por incrível que pareça é usado como xarope para tosse, tá? E é um antagonista de glutamato, e a quinidina, que é um antiarrítmico, e que entrou nessa combinação porque quinidina diminui o metabolismo do dexametorfano e faz com que níveis maiores sejam atingidos na circulação. Então, a quinidina entrou como um auxiliar do dexametorfano. Esse foi um estudo que foi feito multicêntrico, foi feito inclusive com pacientes aqui do Brasil. Nós participamos desse estudo lá em Porto Alegre. E o que se viu? Que houve uma redução ao redor de 50% na incidência desses, na severidade desses transtornos pseudobulbares em pacientes que usavam Zenvia. Esse remédio não existe no mercado, tá? E está para ser aprovado, mas pessoas que têm transtorno pseudobulbar de forma bastante intensa podem usar dexametorfano e quinidina, né? Isso existe, está disponível, pode ser manipulado e é uma combinação que pode trazer bons efeitos. Interessante também vai ser ver posteriormente qual é o efeito disso aqui na evolução da doença. Não só nos sintomas, porque se o dexametorfano é um antiglutamatérgico, talvez ele também influencie a evolução da doença. Isso foi testado já alguns anos atrás num estudo que avaliou só dexametorfano. E se viu que não tinha nenhum efeito. Só que a gente sabe que só dexametorfano chega a níveis muito baixos. A combinação dexametorfano mais quinidina talvez tenha um efeito um pouco melhor. Então isso aí também é uma coisa interessante para a gente ver no futuro. Próximo. Um outro medicamento que foi bastante promissor é esse KNS 760-704. Eu achei engraçado, porque o nome é super comprido, e daí a pessoa está apresentando, a gente para se referir a esse remédio de uma forma mais curta, inventaram um nome para ele, não, a gente chama ele de KNS 704. Então, em vez de chamar pelo todo o nome, chama só KNS 704. Então, o KNS 704, ele é um medicamento que ele é molecularmente semelhante ao pramipexol. Vocês devem ter já visto alguma coisa sobre pramipexol em esclerose amiotrófica. Pramipexol é um remédio para Parkinson, que existe já há algum tempo, e que tem um efeito de corrigir um funcionamento errado da mitocôndria. Tá? Se tentou usar pramipexol em ela e se viu que não funcionava. O problema é que pramipexol tem muito efeito adverso pela ação nos receptores dopaminérgicos. Então, esse KNS 704 era um análogo do pramipexol que não tem efeito dopaminérgico, mas teria o mesmo efeito nas mitocôndrias. Tá? E se viu que ele era, em modelos animais, em modelos pré-clínicos, se viu que ele fazia aquilo que se queria que ele fizesse, que ele tivesse efeito na mitocôndria. Se viu que em ratos ele tinha um efeito pequeno, porém significativo. E esse aqui é o primeiro estudo em humanos, mostrando, vocês podem ver aqui, até aqui, como é um estudo ainda fase 1, 2, não foi controlado contra placebo, ele foi controlado contra dose alta versus dose baixa de KNS. E esse gráfico de cima é a dose alta, o gráfico de baixo é a dose baixa, e com relação à queda funcional. E se viu que existe uma diferença, porém ainda não estatisticamente significativa. E é tudo que a gente precisa para o estudo fase 2. O estudo fase 3 é que vai nos mostrar com mais pacientes se realmente essa diferença existe. E aqui é a sobrevida desses pacientes, os pacientes com dose baixa e os pacientes com dose alta. Apesar do gráfico parecer bastante dramático, também não chegou a ter uma significância estatística, né? O coeficiente P é P0,071, quando a gente quer um P menor que 0,05 para ser estatisticamente significativo. Mas está chegando lá. Eu acho que se pode... se o estudo fase 3 mostrar uma eficácia, isso é um remédio bastante interessante, porque o mecanismo de ação dele é diferente do Riluzol.
E talvez, se a gente usar 2 remédios com mecanismo de ação diferente, a gente tenha não uma soma desses efeitos, mas uma multiplicação deles. Próximo. Então, a conclusão é que o KNS 704 é seguro e bem tolerado, que tem uma tendência a reduzir a progressão da doença e que agora em 2010 já está iniciando o estudo fase 3. Próximo. Com isso, então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer o convite para falar com vocês aqui e desejar a todos um Feliz Natal. Muito obrigado. Enquanto nós fazemos a troca aqui do notebook, vocês têm alguma pergunta, doutor Francisco? Francisco? Alguma pergunta? Não? Tudo bem. Você tem sem voo. Ah, é? Ah, então dá. Então tá bom. Enquanto isso, alguma pergunta? Como está sendo gravado, também um agradecimento especial às pessoas que estão aqui na internet. Há no momento 39 pessoas ligadas na reunião nossa, tá bem? Portanto, quem for fazer a pergunta, nome, função e a pergunta. E não precisa beijar. Meu nome é Sérgio Felipe, eu sou médico e ignorante no assunto, me desculpa, mas queria fazer a seguinte pergunta. Há pesquisas a respeito da estricnina, na medida em que se sabe que a estricnina age nos canais de cloro e atua como sítio competitivo com o glutamato, né? Só vou fazer um suplemento da pergunta. O meu interesse vai mais para o território da medicina homeopática, porque na homeopatia existem muitas plantas usadas que são à base de estricnina, como a Nux vomica, Strychnum nux vomica, Strychnus inaceamara. Eu gostaria de saber a opinião do colega. Bom, a resposta mais curta com relação à estricnina, não sei. Talvez tenha alguma coisa pré-clínica, não tem nada em estudos clínicos com relação à estricnina. Também não tenho grande conhecimento de homeopatia, mas a ideia que eu tenho da homeopatia é um pouco diferente, é que seria o similar tratando o similar. Então, na verdade, talvez fosse mais interessante usar o glutamato na homeopatia, não a estricnina, não o bloqueador do glutamato, mas sim o próprio glutamato, né? Pelo menos essa a ideia de ignorante na homeopatia que toda a filosofia homeopática me passa. Talvez até daí a estricnina fosse até pior, né? Uma vez que a gente está tratando com algo que é o contrário, né? Mas não sei. Justamente a minha ideia era chamar a atenção para esse aspecto desse território da ação da estricnina. Me causou até uma certa estranheza não haver pesquisa sobre essa... Talvez exista pesquisa em humanos, talvez esta pesquisa em modelo experimental ainda não, como é que vou dizer, ainda não no nível de divulgação dessas outras que já apareceram. Mas às vezes a gente surpreende e diz, não tem tal coisa. Uma semana depois aparece publicado no Nature, a estricnina tem um efeito em modelo animal de ela. Então não dá para dizer que não tenha, mas só que eu realmente desconheço. Continuando. Estou presente lá em Berlim, encontrava a Silvia Tortorella. A Silvia, ela representa o Instituto Paulo Gontijo, que vocês aqui já conhecem, muito voltado à parte da ciência, ou à parte da pesquisa pura, relacionando-se essa pesquisa na esclerose lateral amiotrófica. Por favor, Silvia. Bom dia a todos.
Meu recado é rápido. Eu vim para agradecer, em primeiro lugar, a essa parceria que a gente tem com a Abrela. O Instituto Paulo Gontijo foi criado por uma família de um paciente que deixou como legado para a família a criação de uma fundação com objetivos de incentivar a ciência, a pesquisa científica. Dentre algumas modalidades, nós temos a medicina, e ela é direcionada para o prêmio e causa e cura para a melhor pesquisa internacional a cada 2 anos em esclerose lateral amiotrófica. Este último ano nós demos a pesquisa para um pesquisador belga. Temos uma comissão científica internacional, o qual é representada por um membro da Aliança e da Abrela, que é o Dr. Francisco Rota, que é nosso indicado. Temos 5 membros dentro da comissão julgadora, que é da MND Association e da Aliança Internacional. O prêmio tem feito, assim, como incentivo básico, uma diferença na sociedade. Temos estado muito contentes, porque a gente tem levado o nome do Brasil, juntamente em parceria com a Abrela. Estivemos agora em Berlim, apresentando o prêmio, levando o nome do Brasil. É o único prêmio remunerado que nós temos no mundo. É um prêmio bastante significativo para a comunidade internacional. Então, estávamos juntos, temos estado junto com a Abrela, temos acompanhado o trabalho dessa equipe. Pessoal, olha, a equipe da Abrela hoje, ela é maravilhosa, vocês têm que estar, assim, bastante tranquilos, eles estão todos muito bem preparados a levar para o paciente, para a comunidade, tudo que está acontecendo de melhor que a gente tem visto internacionalmente. Toda a equipe é bastante empenhada, todas as meninas que estão acompanhando fora, as que não puderam ir este ano, que vão em outros congressos. Essa equipe da Abrela tem feito muito pela comunidade, isso é muito bonito, muito bacana, e o Instituto tem estado sempre presente junto com todas as ações da Abrela. Então, eu queria passar para vocês uma tranquilidade de que a associação hoje, junto com o Instituto, tem estado preocupado com vocês. Estamos unidos, estamos sempre caminhando para que vocês tenham conforto, para que vocês tenham a certeza de que nós que estamos aqui trabalhando para vocês, estamos fazendo o melhor. O Instituto Paulo Gontijo agora tem a premiação em 2011. Estaremos dando prêmio em Sydney, na Austrália, provavelmente, junto com a MND Association, mas estamos fazendo pelos pesquisadores, estamos tentando focar em prol da comunidade em esclerose lateral amiotrófica. A pesquisa está andando, a pesquisa está sendo feita colaborações na Europa, colaborações nos Estados Unidos, estão trabalhando em conjunto. E assim, a gente tem sim uma esperança muito grande de ter uma novidade próxima. O tratamento é isso que vocês estão vendo, tem novidades, eles estão a par de tudo e as pesquisas estão caminhando sim. Vamos ter esperança, vamos aguardar, e nós como Instituto estamos bem atentos a tudo que está acontecendo no mundo. Então eu queria pedir para vocês, ano que vem, vamos estar com algumas novidades direcionadas aos pacientes, à comunidade, à comunicação, ao diagnóstico precoce. É muito importante que a comunidade tenha ciência da doença o quanto antes, que esse diagnóstico seja feito rapidamente, para que vocês tenham sempre um atendimento à altura de vocês. Então, é muito importante que a gente tenha essa educação continuada no Brasil inteiro. O Instituto estará empenhado a fazer essa educação no Brasil, junto com a Abrela. Então, o ano que vem, entrem no nosso site, se cadastrem, estejam sempre recebendo o nosso newsletter, que vai estar sempre atualizando a comunidade tudo de melhor que está sendo feito no mundo, com a alimentação feita por esses profissionais aqui. Então, muito obrigada, um Feliz Natal para todos, e tenho a certeza que vocês não estão sozinhos, a gente está com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Silvia.